Descubra quais 4 tipos de nozes são bons para pessoas com mais de 60 anos comerem e quais 4 você deve evitar. Nunca antes lhe ocorreu que um lanche aparentemente inofensivo como as nozes pudesse estar secretamente ameaçando a saúde do seu coração, reduzindo sua memória e possivelmente encurtando sua longevidade. Embora muitas pessoas vejam as nozes como superalimentos, essa visão não é compartilhada pelos idosos, e para eles, a diferença pode ser tão importante quanto a vida ou a morte. Descubra a chocante verdade. Quase todos os idosos não sabem que um punhado de nozes pode aumentar o risco de ataques cardíacos em até 29%, elevar os níveis de colesterol em mais de 40%. E agravar o desconforto nas articulações. De acordo com uma descoberta chocante no Journal of Nutrition, o risco de eventos cardíacos abruptos de uma pessoa pode aumentar em até 21% se ela consumir persistentemente os nozes errados após os 60 anos de idade. Dê-me um momento para explicar antes de rotular isso como mais um caso de alarmismo ou rumores da internet. As informações que você está prestes a ler são baseadas em estudos reais, pesquisas e evidências clínicas. Tudo isso é mais do que mera conjectura. Aquilo que você leu aqui é baseado em evidências sólidas. Ao aprender sobre eles, você pode ser capaz de proteger a si mesmo e seus entes queridos de alguns dos problemas de saúde mais graves que os idosos enfrentam hoje em dia. Descubra quais 4 tipos de nozes são bons para você e quais 4 você deve evitar completamente neste vídeo. A castanha mais comentada está prestes a ser revelada, então preparem-se. Desconhecido por muitos, os mix de nozes, um lanche aparentemente inofensivo, na verdade, incluem uma série de riscos ocultos. Por favor, deixe-nos saber o que você pensa antes de começarmos. Deixe um comentário com sua localização e idade e se você come nozes todos os dias ou tenta evitá-las. Se você gostou deste vídeo e gostaria de ver mais como este, por favor, inscreva-se no nosso canal. Lemos e respondemos a todos os comentários, em uma linha semelhante. Significaria muito para mim se você pudesse sintonizar agora e me dizer que está aqui comigo. Se você achar este vídeo significativo, por favor, deixe um comentário. Se você for contra, digite 0 em vez disso. A surpreendente verdade sobre nozes para idosos vale a pena explorar. Começando com os tipos mais básicos que podem realmente fazer você viver mais. Temos as nozes pecan em 4º lugar. Embora as nozes pecan sejam comumente consideradas nada mais do que um enfeite decorativo ou ingrediente de crosta de torta, elas, na verdade, escondem um segredo surpreendente. Quando se trata de prolongar a vida e prevenir doenças, essas nozes estão entre os melhores parceiros da natureza, especialmente para indivíduos com mais de 60 anos. Uma coisa que torna as nozes pecan especiais é seu sabor amanteigado e delicioso. Você não encontrará uma combinação mais potente de esteróis vegetais, vitamina E e antioxidantes do que nesta mistura extraordinária. Um estudo inovador, publicado na revista Nutrients, descobriu que pessoas mais velhas reduziram seu risco de morte por doenças cardíacas em até 29% apenas comendo um punhado de nozes pecan todos os dias. A eficácia de certos medicamentos é comparável a esse número impressionante. As nozes pecan incluem uma classe especial de antioxidantes chamada flavonoides. Além de reduzir a inflamação nas suas artérias, essas substâncias potentes ajudam a reparar o revestimento frágil dos seus vasos sanguíneos. Apenas imagine uma equipe competente sendo enviada para consertar as rachaduras e garantir que tudo funcione bem. Seu risco de complicações de doenças cardiovasculares, incluindo coágulos, ataques cardíacos e derrames, pode diminuir consideravelmente se você fizer isso. Os pecans são excepcionais, pois têm um índice glicêmico muito baixo,
o que significa que não elevarão muito os níveis de açúcar no sangue. Isso os torna uma ótima opção para qualquer pessoa que esteja controlando a ingestão de açúcar, já que mais de 20% dos idosos americanos têm diabetes ou pré-diabetes. Nozes pecan ricas em gorduras insaturadas. Podem ajudar a manter um peso saudável, pois te mantém saciado por mais tempo. Para um café da manhã de outro mundo, experimente misturar nozes pecan no seu granola caseiro para um toque tentador ou adicioná-las ao seu iogurte ou aveia para um crocante satisfatório. Combiná-los com uma pitada de páprica defumada e um fio de azeite de oliva dá a eles um sabor delicioso e novo. Coloque-os no forno e cozinhe até que fiquem dourados e liberem um perfume delicioso que vai atrair qualquer pessoa que o sentir. Fortaleça seu sistema imunológico, proteja suas artérias e desfrute de uma pele mais radiante a cada mordida. As nozes são o terceiro item da lista. As nozes parecem pequenos cérebros por uma razão. Quando se trata de melhorar a saúde cognitiva dos idosos, eles são genuinamente extraordinários. Esses gigantes enrugados contêm mais ácidos graxos, ômega 3 e DHA do que qualquer outra noz, tornando o DHA um nutriente essencial para os cérebros dos idosos. A função cerebral ideal depende do tipo específico de gordura que compõe cerca de 60% do seu cérebro. O cérebro humano naturalmente encolhe com a idade, perdendo cerca de 5% de sua massa a cada década após os 40 anos. Ácidos graxos ômega 3, que são abundantes em nozes, são essenciais para evitar a atrofia ao manter a flexibilidade das membranas das células cerebrais, o que permite a entrada de nutrientes e a saída eficiente de resíduos. Pesquisadores da UCLA descobriram que adultos mais velhos de qualquer idade, gênero ou raça que consumiam nozes regularmente obtiveram resultados muito melhores em testes cognitivos. A demência e a perda cognitiva relacionada à idade são exacerbadas pela inflamação cerebral que as nozes podem ajudar a reduzir. No cérebro, esses ômega 3 apagam os incêndios inflamatórios que podem causar esquecimento e desorientação como pequenos bombeiros. As nozes são boas para mais do que apenas o seu cérebro. Isso inclui o pedunculogem, um composto que, quando fermentado pelas bactérias intestinais, produz rolitinas, que são substâncias químicas que ajudam a manter a força muscular à medida que envelhecemos. Fraqueza. Um aumento do risco de quedas e uma sensação reduzida de independência são todos sintomas da sarcopenia, um distúrbio no qual a massa muscular diminui cerca de 3% anualmente após os 60 anos de idade. Os idosos podem ter uma ótima noite de sono depois de comer nozes. Eles são notáveis porque contêm melatonina, um hormônio que desempenha um papel crucial no controle do sono, o qual não é encontrado em muitos alimentos naturais. Muitos idosos lutam contra a insônia e a má qualidade do sono, porque seus corpos produzem menos melatonina à medida que envelhecem. Se você quer adormecer mais rápido e ter um sono melhor no geral, coma um punhado de nozes aproximadamente 1 hora antes de dormir. Quando você quiser aproveitar ao máximo, corte-os e polvilhe sobre seu iogurte pela manhã, ou adicione-os a uma salada de espinafre com um fio de azeite. Se você não gosta de amargor, pode tostá-los em uma frigideira seca até ficarem levemente dourados. Você nem vai precisar de sal ou açúcar depois de usar esse método fácil para realçar o sabor amanteigado e quase nozinho deles. Deixar as nozes de molho em água durante a noite as amolece, tornando-as mais fáceis de mastigar e comer para os idosos. As amêndoas são as próximas. Amêndoas, que estão entre os frutos secos mais populares do mundo, são uma excelente escolha alimentar para os idosos, que desejam continuar fortes e independentes. A vitamina E, um antioxidante solúvel em gordura que atua como um escudo para suas células, é abundante nesses.
Este poderoso antioxidante atua na sua pele, olhos e sistema imunológico muito parecido com o protetor solar. Os 3 indicadores mais reveladores do envelhecimento estão localizados nessas 3 regiões. A principal causa de cegueira em pessoas mais velhas é a degeneração macular relacionada à idade. No entanto, pesquisas mostram que aqueles que consomem mais vitamina E têm um risco 25% menor de desenvolver essa condição. A vitamina E, que é abundante nas amêndoas, é essencial para manter a saúde e a vitalidade das suas células, prevenindo danos às suas membranas. Você pode obter quase metade da sua dose diária recomendada de vitamina E em uma forma totalmente natural e de fácil absorção com apenas um punhado de amêndoas. Você não precisará de vitaminas artificiais ou medicamentos, só um momento a mais. As amêndoas se destacam para os idosos por causa de seu impacto no controle do açúcar no sangue. Uma combinação de proteínas, fibras e gorduras saudáveis cria uma fórmula perfeita para manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Incorporar amêndoas na sua dieta pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, protegendo-o dos perigosos altos e baixos que vêm com a idade. Os pesquisadores descobriram que após apenas 4 meses de consumo diário de amêndoas, a sensibilidade à insulina melhorou 20% em um grupo de idosos que tinham pré-diabetes. Um componente-chave do controle de peso é manter níveis estáveis de açúcar no sangue. As amêndoas são uma parte importante de um bom plano de controle de peso para idosos, mesmo sendo ricas em calorias. Eles podem ajudar você a se sentir saciado por mais tempo devido ao seu alto teor de proteína e fibra, o que significa que você não consumirá tantas calorias durante o dia. Consumir amêndoas pode beneficiar muito a saúde dos seus ossos. Os altos níveis de magnésio e cálcio nessas nozes fazem delas uma excelente defesa contra a osteoporose e outros problemas de saúde relacionados aos ossos. Precisa de algo para petiscar. Para um lanche delicioso, experimente assar algumas amêndoas cruas. Para torná-lo ainda mais satisfatório, adicione um pouco de sal marinho e uma pitada de canela. A manteiga de amêndoa oferece uma alternativa deliciosa e suave para experimentar todos os benefícios, mesmo que seus dentes não estejam tão bons quanto antes. Para um lanche ou café da manhã, que realmente melhora sua saúde de todas as maneiras, basta espalhá-lo em um pão integral ou em fatias crocantes de maçã. O primeiro lugar vai para os pistaches. Os pistaches estão no topo da nossa lista de alimentos indispensáveis porque abordam preocupações importantes de saúde que os idosos enfrentam com sua mistura única de benefícios. Essas gemas verdes são uma ótima maneira de controlar a pressão arterial, pois contém 291 mg/mg de potássio, o maior de qualquer noz. Quase 70% das pessoas com mais de 60 anos lidam com hipertensão. Pode danificar suas artérias sem que você sinta nada. Por isso, às vezes, é chamado de assassino silencioso. Devido ao seu alto teor de potássio, os pistaches podem ajudar a regular a pressão arterial de forma natural. Ao reduzir os efeitos do sódio, este mineral potente ajuda a relaxar suas artérias. O excelente perfil antioxidante dos pistaches é onde eles realmente se destacam para os idosos. Os antioxidantes encontrados nos seus óleos luteína e zeaxantina são abundantes nesses nozes, tornando-os únicos entre as variedades. À medida que esses compostos se acumulam na retina, eles agem como um escudo natural contra o estresse oxidativo e a luz azul prejudicial. Para o número crescente de idosos que usam smartphones e computadores, essa medida de segurança é crucial. Uma incidência 40% menor de cataratas e degeneração macular relacionada à idade está associada ao aumento do consumo de luteína e zeaxantina, de acordo com pesquisas. Em termos de qualidade de proteína,
Os pistaches não têm igual. Eles contêm todos os 9 aminoácidos essenciais em quantidades que os tornam uma fonte completa de proteína. Não são frequentemente encontrados em dietas baseadas em plantas, mas são vitais para os idosos que podem ter dificuldade em obter proteína de alta qualidade por conta própria. Para manter a massa muscular à medida que envelhecemos, as taxas de utilização de proteínas pelo nosso corpo diminuem. Portanto, precisamos consumir até 50% mais proteína do que quando éramos mais jovens. Em particular, os aminoácidos encontrados nos pistaches ajudam na absorção e utilização desses nutrientes pelos corpos envelhecidos, o que, por sua vez, apoia a função imunológica, a cicatrização de feridas e a força muscular. Os pistaches são uma ótima opção para os idosos que procuram um lanche rico em nutrientes que não sobrecarregue sua dieta devido ao baixo teor calórico em comparação com outras nozes. Cada uma dessas cascas é projetada para tornar o controle de porções muito fácil. Ao levar o seu tempo para abrir cada um, você comerá mais devagar, o que dará ao seu cérebro mais tempo para processar a comida e perceber quando está satisfeito. Depois de atingir a idade de 60 anos, estas são as 4 nozes que são mais benéficas para a sua saúde. Já está na hora de descobrirmos quais 4 nozes todo idoso deve evitar a todo custo. As nozes de macadâmia estão classificadas em 4º lugar. Para os não iniciados, as nozes de macadâmia podem parecer inofensivas. Delicie-se com os sabores decadentes que elevam todos os tipos de produtos de panificação a um novo nível, desde misturas de frutas secas gourmet até os biscoitos mais perfeitos. Por outro lado, um perigo oculto está presente. Entre as nozes, as macadâmias estão entre as mais gordurosas, com impressionantes 75% de suas calorias provenientes de gordura. Sua interação com corpos envelhecidos, especialmente quando ingeridas em grandes quantidades, é motivo de preocupação, mesmo que ofereçam algumas gorduras monoinsaturadas benéficas. As nozes de macadâmia estão recheadas de ácido pélvico, caso você não soubesse. Um aumento nos níveis de colesterol ruim LDL, que pode causar bloqueios arteriais e aumentar o risco de doenças cardiovasculares, tem sido diretamente ligado a essa gordura saturada. A suscetibilidade de uma pessoa ao acúmulo de colesterol aumenta com a idade. Os perigos associados ao consumo excessivo de colesterol na dieta são amplificados pelo endurecimento natural das artérias ao longo do tempo, o que é uma grande causa de preocupação. Além disso, você pode encontrar castanhas de caju tostadas em óleo ou cobertas de chocolate, que são uma fonte adicional de açúcar e gordura ruim. Essa combinação pode fazer com que o sangue engrosse e se torne pegajoso, o que aumenta a chance de coágulos sanguíneos, um perigo oculto para pessoas com 60 anos ou mais. De acordo com estudos, consumir muitos ácidos graxos saturados pode fazer com que seu corpo secrete inflamação, o que por sua vez pode piorar a dor nas articulações, problemas de memória e problemas de pele ao longo do tempo. As nozes de macadâmia são deliciosas de vez em quando, mas comê-las todos os dias pode ser ruim para o seu coração, especialmente quando há tantas outras nozes que são mais saudáveis. Pense em optar por nozes ou pecãs se estiver desejando algo rico e cremoso. Além de proporcionar a crocância satisfatória que você deseja, eles ajudam a manter os níveis de colesterol sob controle. Os cajus estão classificados em 3º lugar. Muitas pessoas confundem os cajus com um lanche saudável, quando na verdade não são. No entanto, eles oferecem sérios perigos pouco discutidos para os idosos. Os cajus têm quantidades muito altas de oxalato, o que é um grande problema. Os oxalatos são substâncias químicas de origem vegetal que, se consumidos em doses suficientemente altas, podem causar pedras nos rins.
A acumulação desse material pode levar ao desenvolvimento de pedras dolorosas, que podem bloquear o fluxo de urina e até causar infecções. O risco de pedras nos rins é maior em pessoas mais velhas, devido tanto a anomalias renais naturais quanto à desidratação. O perigo pode ser um pouco aumentado ao incorporar mais oxalatos das castanhas de caju. Além disso, há mais para descobrir. Os cajus são ricos em carboidratos em comparação com outras nozes, e comer muitos deles de uma só vez pode causar um aumento inesperado no açúcar no sangue. Fadiga, confusão mental e picos e quedas perigosos nos níveis de açúcar no sangue são algumas das dificuldades que pessoas com mais de 60 anos costumam enfrentar ao lidar com diabetes ou pré-diabetes. Muitas empresas optam por torrar seus cajus em óleos vegetais baratos, que são ricos em ácidos graxos, ômega 6 inflamatórios. A dor nas articulações, a inflamação crônica e a cicatrização prejudicada podem resultar do consumo excessivo dessas gorduras. Devido ao seu alto teor de sal, os cajus devem ser evitados por indivíduos que controlam a pressão arterial alta, pois podem aumentar o risco de derrames e ataques cardíacos ao elevar sutilmente os níveis de pressão arterial. Pessoas com problemas nos rins ou no coração devem comer castanhas de caju sem sal com cautela, pois elas podem ser um perigo oculto para a saúde. Se você está procurando nozes, há muitas alternativas que são tanto mais seguras quanto mais nutritivas. As castanhas do Pará ocupam o segundo lugar. A alta concentração de selênio nas castanhas do Pará as tornou famosas. O selênio é um mineral essencial que, em moderação, ajuda a manter a tireoide e o sistema imunológico fortes. Vamos ao que interessa. O selênio é abundante nas castanhas do Pará. Alguns têm mais de 500% das necessidades do seu corpo em apenas uma porção, enquanto outros contêm mais de 100 vezes a quantidade diária recomendada. O consumo excessivo de selênio é mais provável de ocorrer em idosos. Um aumento do risco de acúmulo prejudicial resulta da eficiência diminuída dos rins e do fígado em digerir minerais em excesso. Selenose, uma condição causada por envenenamento persistente de selênio, é frequentemente inicialmente indetectável. Letargia constante, queda de cabelo, náusea, dor nas articulações e problemas de memória são alguns dos sintomas sutis que se manifestam desde o início. Sintomas que podem ser sinais sutis de lesão ao seu corpo, mas que comumente são descartados como parte do processo natural de envelhecimento. Você pode pensar que ter 1 ou 2 não é grande coisa, mas os números são chocantes. Todo o selênio que você precisa em um dia pode ser obtido comendo apenas 2 castanhas do Pará. Embora a maioria das pessoas, especialmente os idosos, corra o risco de envenenamento se consumirem regularmente mais de 4 ou 5. A quantidade chocante de radiação nas castanhas do Pará é desconhecida por muitos. A radioatividade das castanhas do Pará pode atingir 1000 vezes a de outras opções alimentares, porque as castanhas são impregnadas com rádio da terra pelas árvores que as produzem. O rádio se acumula nos seus ossos, substituindo o cálcio mesmo que as quantidades possam não ser perigosas a princípio. Esse acúmulo radioativo acelera a degradação óssea e aumenta o risco de fraturas em pessoas idosas que lidam com osteoporose ou baixa densidade óssea. O aumento do risco de câncer que vem com o envelhecimento torna ainda mais importante que os idosos evitem castanhas do Pará, pois pesquisas mostram que aqueles que as consomem com frequência estão significativamente mais expostos à radiação. Aqui vamos nós primeiro os amendoins. Embora os amendoins sejam tecnicamente nozes, consideramos que eles representam um grande risco à saúde devido ao seu status de legume. Por causa dessa diferença biológica, eles são especialmente perigosos para os idosos.
Uma das refeições que contém muitas aflatoxinas é o amendoim. O mofo que cresce nos amendoins, enquanto estão armazenados, produz esses produtos químicos cancerígenos. Embora quantidades menores de aflatoxinas possam geralmente ser desintoxicadas por pessoas mais jovens, a redução na função hepática que ocorre com a idade aumenta significativamente a suscetibilidade dos idosos a essas toxinas quando elas se acumulam. A chance de desenvolver câncer de fígado é substancialmente aumentada pela exposição prolongada a aflatoxinas, mesmo em quantidades muito pequenas. Ter um histórico de problemas hepáticos ou consumir álcool regularmente aumenta ainda mais esse risco. Os níveis do biomarcador de aflatoxina no sangue de pessoas idosas que consomem regularmente amendoins são até 60% maiores do que os de pessoas idosas que evitam esses nozes, de acordo com a pesquisa. É profundamente preocupante que os amendoins possam provocar uma resposta inflamatória nos idosos. Existem várias proporções problemáticas de substâncias químicas inflamatórias encontradas nos amendoins, incluindo lectinas e ácidos graxos ômega 6. Adicionar amendoins à dieta de pessoas idosas, cujos níveis inflamatórios já estão altos devido ao envelhecimento, pode piorar muito a condição delas. A dor e rigidez nas articulações são sintomas de inflamação que também acelera o envelhecimento e afeta o declínio cognitivo, a saúde cardiovascular e outros aspectos do bem-estar geral. Pesquisas mostram que em apenas 4 semanas, marcadores inflamatórios, incluindo proteína C reativa e interleucina 6, reduzem significativamente em pessoas mais velhas cujas dietas não incluem amendoins. Devido às suas qualidades alérgicas e à possibilidade de interações medicamentosas, os amendoins são o item alimentar mais preocupante para as pessoas idosas. Novas alergias ao amendoim estão em ascensão entre os idosos, embora possam aparecer em qualquer idade. Os sintomas dessas alergias podem ser leves e semelhantes a outras doenças relacionadas ao envelhecimento, o que significa que são comumente mal diagnosticados. Problemas digestivos, problemas de pele, problemas respiratórios e até anafilaxia são todas reações possíveis. Aviso: os amendoins podem reduzir a eficácia dos anticoagulantes, inibidores da enzima conversora de angiotensina e alguns antidepressivos, entre outros medicamentos comumente recomendados para os idosos. As proteínas do amendoim podem se ligar a certos medicamentos no trato digestivo, reduzindo sua eficácia e potencialmente representando grandes riscos à saúde. Incorporar amendoins na dieta de idosos que estão tomando vários medicamentos, o que representa quase 90% das pessoas com mais de 65 anos, pode resultar em efeitos colaterais inesperados e potencialmente prejudiciais. Pessoas com mais de 60 anos devem evitar comer amendoins porque eles apresentam vários riscos à saúde, incluindo exposição à aflatoxina, inflamação, alergias e certas interações medicamentosas. Quando se trata dos efeitos na saúde dos idosos, você provavelmente já observou que há uma diferença marcante entre as nozes. Pense em como todas essas pequenas escolhas se acumulam. Você pode pensar em cada noz como uma decisão que afeta seu futuro. Mal podemos esperar para ouvir o que você tem a dizer. Sua saúde está diferente agora que você está comendo nozes diferentes. Você poderia nos dizer quais das nozes sem sal eram novas para você? Por favor, compartilhe suas percepções e histórias conosco. Deixe-os no espaço fornecido. Eles têm nossa atenção total. Deixe-me saber de onde você está assistindo hoje antes de começarmos. Por favor, entre em contato conosco. Se tiver alguma dúvida ou comentário, sinta-se à vontade para deixá-los abaixo. Para garantir que você não perca nenhuma atualização sobre as melhores ideias de saúde da Senior Health, inscreva-se no nosso canal
e ative as notificações. Por favor, se você está ouvindo neste exato segundo, me avise que você está aqui comigo. Se você achar este vídeo significativo, por favor, deixe um comentário. Se você for contra, digite 0 em vez disso.